Certamente você já ouviu a sua tia crente dizer que Halloween é coisa do Satanás. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. No vídeo de hoje vamos conhecer como e onde surgiu essa festividade. Então mete o dedo no like, pegue a sua vassoura e sua varinha mágica e simbora para o vídeo. Muitos acreditam que o Halloween tem a sua origem nos Estados Unidos, mas sua verdadeira história vem de dezenas de anos atrás do Velho Mundo. O Halloween surgiu na Irlanda com os povos celtas que acreditavam que na noite de 31 de outubro acontecia uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. As crenças diziam que os espíritos faziam coisas terríveis com as pessoas e suas colheitas. Temendo esse dia, começaram a fazer alguns rituais para espantar os maus espíritos. Historiadores apontam para um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, um festival celta chamado Samhain, termo que significa fim do verão, quando as noites ficavam mais longas junto com o frio do inverno. O Samhain durava 3 dias e homenageava o Rei dos Mortos, com a queima de grandes fogueiras, sacrifícios de animais e celebração após as colheitas. No Império Romano existia uma celebração pagã chamada Lemúria, comemorada no dia 13 de maio, uma data para acalmar os espíritos, onde se jogava leite nos túmulos dos mortos. Mas com a chegada do cristianismo, essa celebração foi incorporada a seu calendário cristão, sofrendo algumas alterações para facilitar a conversão dos povos pagãos. Em 609, a celebração foi rebatizada com o nome de Dia de Todos os Santos e logo depois essa data foi alterada para o dia 1º de novembro, um dia após o Samhain. Mas começou a ser chamada de a Noite de Todos os Santos ou a Hallows Eve, em inglês, por ter iniciado na véspera do dia 1º de novembro. A palavra Halloween é uma abreviação e junção das palavras a Hallows Eve e Samhain. Isso forçou a igreja a criar o Dia de Finados em 2 de novembro e sancionou a data como feriado cristão. Em 5 de novembro de 1606, Londres começou a comemorar a noite de Guy Fawkes, onde crianças e adultos saíam pelas ruas acendendo fogueiras, pedindo prendas e provocando caos por onde passavam. Nessa altura, o Halloween já tinha se espalhado por toda a Europa e na Inglaterra os foliões usavam máscaras e fantasias, passando nas casas fazendo pequenas apresentações de teatro e no final ganhavam comidas, bebidas e às vezes dinheiro. O Halloween não demoraria muito para chegar ao Novo Mundo. Os imigrantes ingleses e irlandeses trouxeram para os Estados Unidos os velhos costumes. O Halloween começou a tornar-se forte após o fim da Guerra Civil Americana. Com a morte de dezenas de soldados, ficou muito forte histórias de fantasmas. Outra tradição vinda do Velho Mundo foi um tipo de brincadeira com vandalismo, onde crianças e jovens atiravam pedras nas janelas das casas. Na virada do século XX, o Halloween começaria a tomar a forma que conhecemos hoje. Vários artistas da época reuniram elementos macabros como fantasmas, bruxas, telhas de aranhas, morcegos, lanternas de abóboras e muito mais, além de ficar marcado pelos seus tons de preto e laranja. Mas as travessuras começaram a tomar proporções perigosas, ao ponto que tiravam escadas móveis das frentes das casas, passavam sabão nos trilhos para que os vagões descarrilhassem e apedrejavam tudo que viam pela frente até queimar casas. E nas fazendas desmontavam as carroças e montavam em cima dos telhados e abriam as porteiras para que os animais fugissem. O termo doce ou travessuras começou a se popularizar quando as crianças e jovens eram subornadas com doces para não vandalizarem as casas. Logo esse costume se popularizou.
O Halloween de 1933 ficou conhecido por o Halloween Negro. As brincadeiras inocentes começaram a tornar-se muito perigosas. Algo deveria ser feito. Escolas, grupos policiais e civis agiram com pulso firme para promover uma festividade mais divertida e tranquila, começando a promover festas, concursos de fantasia e jogos para evitar o vandalismo. Isso acabou criando um mercado extremamente lucrativo de livros, peças temáticas e fantasias que antes eram confeccionadas em casa, agora feitas por grandes empresas. Mas nada disso seria possível sem a existência de seus mitos e lendas. Os morcegos estão relacionados às fogueiras. Quando acesas, atraíam os insetos que, por sua vez, atraíam os morcegos que se alimentavam deles. A tradição de doce ou travessuras é muito mais velha do que podemos imaginar. Algo parecido começou em um dia de finados na Idade Média, quando padres pediam aos fiéis que rezassem pelas almas das pessoas presas no purgatório para libertá-las. As crianças passavam nas casas das pessoas pedindo bolinhos de almas, um bolinho feito de uvas passas. Em troca, as crianças se ofereciam para rezar pelas almas do purgatório. Outro ícone do Halloween são as bruxas. Na Idade Média, mulheres que dominavam ervas medicinais as preparavam em seus grandes caldeirões. Esse conhecimento passou a ser associado à bruxaria pela igreja. E o imaginário popular começou a ligar a vassoura, o chapéu pontudo e o gato preto às bruxas, levando centenas de mulheres a serem condenadas à fogueira e milhares de gatos negros mortos pela população e pela igreja. Mas a lenda mais forte talvez seja de Jack, o Miserável, um homem tão cruel que chegou a enganar até mesmo o próprio diabo em uma aposta. Mas após a sua morte não pôde entrar no céu por seus pecados e também não foi aceito no inferno. Como castigo, o próprio diabo lhe deu uma brasa de carvão retirada do próprio inferno, e ele a colocou dentro de um nabo oco, fazendo uma lanterna, e foi condenado a vagar eternamente entre o reino dos vivos e dos mortos. Essa é uma lenda irlandesa, mas ao chegar aos Estados Unidos, o nabo foi trocado pela abóbora, que era muito mais abundante na região, tornando-se outro grande ícone dessa data. Hoje o Halloween gera dezenas de empregos, bilhões de dólares e arrasta milhões de pessoas em suas festas. É momento piadinhas do editor. Qual o cereal preferido do vampiro? Aveia. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E aí, gostou do vídeo? Mais ou menos. Vai se inscrever e deixar like e ativar o sininho? É claro! E não se esqueça de deixar suas sugestões e temas. E como de costume, nos vemos semana que vem.